Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente segunda-feira para você. Hoje, 8 de julho de 2024, a gente deseja que coisas muito boas aconteçam para você nessa semana que está começando. Seja muito bem-vindo ao programa Momento Saúde. A apresentação é minha, Sheila Bernardes, e eu já agradeço o seu carinho e a sua companhia. A produção é de Agnaldo Silva. A gente vai começar essa semana com o Dr. Charlton Barros, ele que é citopatologista bioquímico e está aqui no nosso estúdio hoje para a gente começar a semana falando de saúde. Dr. Charlton, seja bem-vindo, é muito bom recebê-lo aqui no nosso programa. Sheila, Agnaldo Silva, é um prazer estar aqui perto de vocês, estar aqui de volta, né? Como eu sempre falo, com todo o programa que eu venho, o bom filho, a casa torna. Sempre! E é muito bom recebê-lo, porque a gente aprende muito com você. Inclusive, na sua última vinda aqui, sim, você conversou conosco, trouxe muita informação sobre a intolerância, sim, alergia e sensibilidade. Sim. E aí, nós tivemos muitas pessoas que conversaram conosco aqui falando sobre esse assunto. Uhum. Tem um ouvinte, por exemplo, que conta aqui para nós, que acompanhou aqui o programa, é o Adriel. Ele disse, olha, toda vez que eu tomo leite, eu percebo que eu encho de espinhas. Isso tem relação com alergia? Será que ele deve fazer o exame? Ele disse, olha, eu nunca fiz um teste, eu nunca fiz um exame. Será que eu devo fazer? Sim, sim, com certeza. Principalmente com o aparecimento desses sinais, né? Que foram essa produção de erupções na pele em forma de espinhas, né? Então, assim, é muito importante ele fazer a dosagem de IgE total, fazer exame para detectar quais são os principais alérgenos do leite, porque isso pode estar intimamente relacionado ao aparecimento das espinhas dele. Aí nós temos a Selma, a Mari Selma, que diz, olha, é só eu tomar leite que eu tenho diarreia. Aí sim, já é um quadro que já encara mais a questão da intolerância. Então, para ela, se ela, Maricelma, experimente ficar uma semana sem leite. Uma semana sem leite e observe como o seu corpo vai reagir a isso. Mas quando eu digo sem leite, é sem manteiga, viu? Que é um derivado do leite também, né? Leite, ou queijo, ricota, tudo isso. Tenta cortar. Eu sei que é difícil, mas só para você observar a reação do seu corpo frente a isso aí. Leite zero lactose ajuda para quem tem alergia? Não, ajuda para quem tem intolerância. Para quem tem intolerância ali, porque a questão da alergia é um mecanismo diferente de defesa do corpo, tá? Que o leite tem lactose, nele contém aquela enzima chamada lactase, que vai ajudar você a digerir o açúcar do leite. Muito bem. Dr. Charlton, e o nome do exame que é feito para a detecção dessas alergias e dessas intolerâncias? É um exame simples, você falou para nós. Sim. Para saber se você digere bem ou não a questão do açúcar do leite, você vai fazer o exame de intolerância à lactose. Você pode fazer também um exame genético para detectar se você produz ou não, conforme o seu DNA, a questão da produção da lactase, essa enzima que digere o leite. E é muito importante quando você tem sintomas como inchaço nos olhos, aparecimento de manchas vermelhas, questão de seu intestino com trânsito mais lento, quando você tem contato com qualquer laticínio, certo? Ou qualquer derivado do leite, é importante você fazer os exames de alergia. Muito importante. Foi bacana todos esses esclarecimentos, os ouvintes agradecem por isso. A gente aprendeu muito quando você veio e nos falou sobre esse assunto. Mas hoje a gente convidou você aqui para falar também de um outro assunto muito importante. Herpes genital, clamídia, gonorreia, AIDS, sífilis. Essas doenças todas fazem parte de um grupo importante das infecções sexualmente transmissíveis, que por mais que se fale muito, a gente ainda tem números altos no Brasil, né, Dr. Charlton, das infecções sexualmente transmissíveis. Isso mesmo, Sheila, é muito preocupante mesmo. Inclusive, as autoridades de saúde estão muito preocupadas com o aumento alarmante de algumas doenças, como a sífilis, que no ano de 2019 teve um aumento de 4.000%. Para você ter ideia. Que é isso, gente?
Outra coisa muito interessante, que são dados todos retirados do Ministério da Saúde. 135 mil pessoas no Brasil estão infectadas com o vírus HIV e não sabem. Que é isso? Entendeu? Então, assim, é um programa, eles até falam em questão de epidemia de ISTs. E por que IST e não mais DST? Porque DST é apenas uma doença, a pessoa só podia carregar uma doença, né? Agora mudou-se o nome para IST, questão de infecção, porque a pessoa pode se infectar com mais de um agente. Por exemplo, sífilis e HIV, por isso que mudou o nome para IST e não é mais o que se chama de DST, são infecções sexualmente transmissíveis. Todas essas infecções são transmitidas exclusivamente por contato sexual? Sexual, sim. Pênis, vagina, pênis, ânus, pênis, boca. Ou então boca, vagina, entendeu? Todo esse contato. Tem que ter a questão de fissuras, onde estão ali os micro-organismos para entrar em contato do sangue de um com o outro, né? Que toda relação sexual ocorre atrito, e esses atritos, muitas vezes, né, podem ocorrer microfissuras, tanto no pênis quanto na vagina. E ocorre aquela troca de micro-organismos ali, ele pode se alojar e infectar a mulher, ou passar da mulher para o homem também. Entre os sintomas mais comuns estão feridas, corrimentos, né? Feridas, corrimentos, cinza, esverdeado, corrimentos claros, né? Um sinal importante, inclusive a gente até lançou um vídeo lá, de alerta, né, para as pessoas no nosso Instagram, que uma higiene íntima bem feita já começa ali a questão do início do diagnóstico de alguma IST. Se você observar ínguas ou gânglios nas virilhas, já é um sinal importante. Bolhas, manchas avermelhadas, feridas no pênis ou vagina ou na região do ânus. É muito importante você procurar o seu médico de confiança para você fazer uma avaliação detalhada desses sintomas e desses sinais que aparecem. Verrugas também. Muito importante, muito importante. Aí pronto, verruga é o carro-chefe principal da questão de infecção por HPV. Para você ter ideia, em 2020, 6.627 mulheres perderam a vida por conta do câncer de colo de útero. Tá? E estima-se que em 2023 a 2025, cerca de 17 mil mulheres irá desenvolver o câncer de colo de útero. E olha que já tem a vacina do HPV. Já tem a vacina do HPV. A vacina te ajuda a não... por exemplo, e a vacina, ela é com os principais tipos, né? 16 e o 18, que são os tipos... Ela tem esses tipos, né? 16 e 18, que são os tipos que causam câncer. Por exemplo, para quem não sabe, o HPV, eles são mais de 200 tipos de vírus. São mais de 200 tipos de vírus, né? E tem alguns vírus que eles têm a predileção pela região anogenital, que fica entre o ânus e a vagina, né? Ou o ânus e a bolsa escrotal e o pênis do homem, né? Então, é muito importante você avaliar. Por exemplo, no laboratório, a gente faz um exame chamado captura híbrida. Se por acaso aparecer verrugas nessa região, aí sim é indicativo de você fazer esse exame. Tá? Então o nome do exame é captura híbrida. Captura híbrida para HPV. Se por acaso você vê alguma lesão verrucosa no ânus e na vagina, ou no pênis, ou na bolsa escrotal mesmo ali, tá? É importante fazer esse tipo de exame que você vai... Homens e mulheres. Que você vai detectar se é HPV, qual o tipo de HPV é. Se é HPV de baixo risco, eu digo baixo risco de desenvolver câncer, ou HPV de alto risco, que tem aquelas predileções de HPV que, dependendo da identificação dele, tem grandes chances de você desenvolver um câncer, né? Isso é muito sério, né? Muito mesmo. Agora, quem está em dúvida, às vezes apareceu ali uma lesãozinha no lábio, ou alguma secreção diferente, nas partes íntimas alguma feridinha bem pequenininha, algum machucadinho, que some, aparece, às vezes a pessoa vai tomar providência, daqui a pouco sumiu aquele ferimento, depois aparece novamente. Como é que a pessoa vai saber se ela está com alguma infecção sexualmente transmissível? E qual é essa infecção? Existe um exame específico, por exemplo, para detecção da sífilis, né? Tem o HIV, né? Então,
existem exames específicos para cada tipo de infecção sexualmente transmissível ou teria um exame único para detectar uma série deles? Pronto, você tocou num ponto muito importante, né? Cada doença é causada por um agente etiológico. Por exemplo, a maioria não todas as infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, tá? São essas classes. E cada bichinho desse que eu acabei de falar, eles causam um tipo de doença diferente. Então existe um exame para cada doença. Não é um exame único que dá o diagnóstico de tudo, né? Então é um exame específico para cada doença. Por exemplo, para se detectar sífilis, a gente faz o exame chamado VDRL. Se por acaso ele der positivo, a gente faz o exame confirmatório que é chamado de FTA-ABS. Então é ser pronto para poder detectar a sífilis. Por exemplo, para você saber que você tem hepatite B, você faz um exame chamado AG-HBS, que é um antígeno a gente vai pesquisar a possibilidade do vírus estar dentro de você ou não. Por exemplo, o da própria herpes mesmo, 1 e 2, a gente consegue fazer um exame específico para ela, né? Agora acontece de existir algumas doenças que não pega no exame convencional, nesses de sangue que a gente faz, né? E nas culturas bacterianas também. Então a gente usa uma metodologia diferenciada, né? Baseada em RT-PCR, que é uma metodologia rebuscadíssima para fazer a questão de identificação de alguns patógenos. E nessa classe de exames, a gente consegue detectar a clamídia, a Neisseria gonorreia, que é a própria gonorreia, o nome está dizendo, que é o Mycoplasma hominis, a questão do Trichomonas vaginalis, porque muitas das vezes a questão desses corrimentos causados por esses patógenos são bem sutis e às vezes pode até passar desapercebido, mas a ardência urinar não para, dor nas trompas, dor no útero em si, assim, elas podem persistir se não for feito o diagnóstico correto. E a metodologia com que é feito esse exame é altamente confiável, já que isso faz parte do rol de exames de DNA para detecção de patógenos. Quanto tempo uma infecção sexualmente transmissível demora para se manifestar no organismo humano? A gente volta daqui a pouquinho sabendo mais sobre isso. É já já. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes. A sua saúde, o seu bem-estar em foco no Momento Saúde. Estamos de volta com o programa Momento Saúde, desejando muita saúde para você nessa semana que começa. O Dr. Charlton Barros é o nosso convidado de hoje aqui no programa e a gente está falando das infecções sexualmente transmissíveis. Dr. Charlton, quanto tempo leva para uma infecção sexualmente transmissível se manifestar no corpo? Pronto, é uma pergunta muito interessante. Vai depender muito, assim, geralmente em torno de 30 a 45 dias. Gira em torno disso, mas vai depender muito do seu estado de defesa. Por exemplo, se o seu sistema imunológico está em dias... A tão falada imunidade. Isso mesmo. Se o seu número de células de defesa está em dias, se a quantidade de seus anticorpos, suas células de defesa, seus anticorpos estão todos, se suas vacinas também estão em dia, como todo mundo da área de saúde, eu sei que é obrigatório tomar a vacina contra a hepatite B, entendeu? Então, níveis adequados de anticorpos, você não tem uma vida de muita bagunça, beber demais, comer, isso. Né? Aí também depende muito disso aí também. Você está com um corpo assim, físico, rígido, em plena saúde. Se por acaso você deu uma vacilada e teve sexo desprotegido, geralmente em torno de 30 a 45 dias. Olha Gira aí. em torno disso aí. Agora, já que a forma de infecção é o contato sexual, a saída é o uso do preservativo, né? Preservativo. Uma coisa que a gente observou hoje, segundo dados também, eu trouxe muita coisa hoje do Ministério da Saúde. É muito importante trazer. Houve um aumento de 21% no número das ISTs, das infecções na população jovem de 15 a 29 anos, principalmente na questão do HIV. Isso tudo por conta da banalização do preservativo. Né? Segundo pesquisa do Ministério da Saúde também, entre 10 jovens, apenas 4 usam preservativo, esporadicamente. E desses 4, apenas 1 usa preservativo em todas as relações. A melhor forma de se proteger
contra qualquer todo esse ter é a informação que vocês têm, né? E a questão do uso principalmente da camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, que hoje já tem um grande avanço na questão disso aí. Se você, homem, que for sair para namorar, tudo mais, encontrou aquela menina que você deu match, né? Igual o Marcelo fala, leve seu preservativo. Uma coisa que eu falo, não use preservativo em carteiras, onde você senta, a máscara pode correr o risco de furar. E você, mulher que está aí ouvindo, também compre seu preservativo feminino. Não é vergonha, não é Houve nada uma adesão das mulheres nesse preservativo? Sim, assim, quer dizer, é mais como um homem comprar, né? Mas como tem essa ferramenta para a mulher, ainda vejo muita resistência nisso aí. Mas é bom ela já ter esse hábito, porque você que é solteiro, vai numa baladinha, às vezes dá vontade. Você sabe que hoje a vida é muito dinâmica, assim. Os tempos mudaram, não é mais como nos tempos dos nossos pais, não é como no tempo dos nossos avós, né? Hoje, a primeira vez que você sai, você já pode, né, ter relação sexual com uma pessoa que você encontra na balada à noite, né? Então é muito importante você ter ferramentas para se proteger contra isso. Agora, como saber se aquela pessoa que, como você disse, deu um match ali, né? Aquela pessoa bonita, cheirosa, né, que você olha e se encanta, como saber se essa pessoa tem uma infecção sexualmente transmissível? Isso não vem escrito na testa. Não, isso que eu ia falar com você. Não tem cara. Muito bonitinho ali, mas você não vê o que está por dentro. Você não vai, muitas vezes, das relações, também não vai examinar uma genitália masculina e feminina, vocês já vão direto para os finalmente, né? Então é aí que a importância do uso dos preservativos, tanto masculino quanto feminino, né? Porque a doença ela não está estampada na cara. É verdade. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão dos sintomas. Quando você explicou para nós no primeiro bloco, falou de alguns sintomas para nós, fica o alerta também para que as pessoas observem os sinais no próprio corpo, né? Sim. Então tá tendo coceira, apareceu uma secreção que antes não tinha, né? Diferente, um odor diferente, o ardor ao urinar. Tem que todos investigar, né, doutor Tchalto? Tem que procurar saber o que está acontecendo. Né? Todos são sinais importantíssimos, como eu tinha dito antes, né? Uma higiene íntima, detalhada, bem feita, já é o primeiro passo para o diagnóstico. E assim, o nosso laboratório, o Carlos Chagas, ele tem um check-up pronto também para essas ISTs, né? Que é o check-up A2, que a gente chama lá. Eu quero fazer o check-up A2. Então faz o homem e a mulher? O nome é check-up A2, né? Assim, aí pode fazer o homem ou a mulher em comum acordo, ou então se a mulher tem uma relação desprotegidas e quer tirar as dúvidas, espera umas 2 semanas, né? E vai e faz o exame, né? Porque se você teve ontem e já fazia e querer fazer hoje, não vai aparecer nada. Não vai então tem que nada. Esperar um pouquinho. Tem que esperar uns 15 dias, mais ou menos, aí, 15 ou 30 dias para ir fazer. Porque já apareceram alguns sinais no corpo, o sangue ele já muda com a produção de anticorpos específicos para cada doença. E esse check-up A2 são cerca de quase 10 exames que é feito. Certo? 10 exames. E você pode incluir esse da IST-PCR, né, que esse foi o exame que eu falei anteriormente, que consegue detectar patógenos que não são detectados em exames convencionais, né? E esse exame IST-PCR, ele faz ele dá o diagnóstico de até 6 patógenos diferentes, né? Até o corrimento deles, para detecção dele, é clarinho, certo? Você sente ardência ao urinar, certo? Pode vir gânglios nas virilhas, qualquer sinal desse, de bolhas, feridas, endurecimento, ou então a íngua, né, que a gente chama, que fica em volta das virilhas ali, é um sinal muito importante para você procurar seu médico ou então o laboratório para você fazer exame. Agora, tem muitas pessoas que têm vergonha, caso esteja com uma infecção sexualmente transmissível, tem medo de uma possível exposição. Então, para quem está ouvindo a gente agora e gostaria de realizar esses exames, teve uma relação desprotegida, são 2 perguntas que eu queria fazer. Precisa do pedido médico para realizar esses testes? Ela deve se preocupar com a descrição? Às vezes fica com medo, olha, alguém pode descobrir que eu fiz esses exames. Existe uma proteção, um sigilo para esse paciente que vai buscar a realização desses exames? Pronto, Carlos Chagas, desde a sua fundação, teve todo o compromisso inegociável com a sua segurança, com a sua descrição. Então, assim, e hoje também nosso laboratório segue as mais rígidas leis de proteção de dados.
que é a LGPD, né? Então, qualquer unidade que você for do nosso laboratório, você pode estar certo que seus dados estarão protegidos, a sua descrição também vai estar protegida, ninguém vai saber. E como é questão do pedido médico, como nós já temos um check-up pronto, só chegar e falar assim, eu quero fazer o check-up A2. A menina já sabe, já lança lá, já colhe o material, né? E a gente já consegue dar o seu diagnóstico em poucos dias. Além da preservação da saúde, a relação protegida, né, com o preservativo também evita a gravidez não desejada, não planejada. Não né? planejada, isso é muito importante também. Porque uma criança, como eu sou pai recentemente, né? Graças a Deus, eu achei que ia passar em branco, mas não. Vamos mandar um abraço para o José, uma figura, o pequeno José. Fantástico ali. Minha esposa também, a doutora Ilha também, que é minha parceira lá de trabalho e parceira da vida, né? Sim, sim. Deixa eu te dizer que não, é muito importante isso aí, você se prevenir, porque uma vida, quando ela tem um contato com a gente, nossa, muda completamente o nosso ser. Então é muito importante você pensar 2 vezes antes de ter filho, viu? Porque é uma responsabilidade tremenda. E para o resto da vida, né? Então, quando planejado, realmente é maravilhoso, mas de repente você teve um encontro com uma pessoa casual ali e você... Tá no seu dia fértil, também o rapaz está muito animado, não tem para onde correr não, viu? Isso aí é espetacular, né? Espetacular quando é desejar, agora quando não é. E lembrar que toda a criação é muito importante para o bom crescimento da criança. Então, fiquem atentos quanto à gravidez não desejada. Existem vários métodos contraceptivos, como o DIU, o diafragma, que é com um tampão que colocam no colo do útero, a pílula do dia seguinte, o próprio preservativo, anticoncepcional injetável ou pílulas anticoncepcionais, você pode estar usando também. Mas tome todo o cuidado, que uma vez que uma vida é posta no mundo, a responsabilidade é de vocês. É muito grande, é muito grande. Então tem a questão desse planejamento, né, familiar, de você evitar uma gravidez não desejada. Para os adolescentes, que você trouxe um dado muito importante aí para nós, né, que os jovens a partir de 15 anos também estão contraindo doenças, além de terem filhos também, entendeu? Muito importante esse dado. Além da preservação de uma gravidez não desejada, não planejada, tem a preservação da própria saúde, né? Então, antes de amar o outro, preciso cuidar e amar a si mesmo, né? Pessoa jovem, cheia de vida, cheia de planos, projetos, cheia de planos, às vezes com uma infecção sexualmente transmissível, é algo preocupante e lamentável também. Agora, tem dados do Ministério da Saúde que também mostram essas infecções presentes em pessoas acima de 60 anos, né? Sim, hoje, por exemplo, assim, aumentou a questão do número de infecções sexualmente transmissíveis em idosos, né? Que no Brasil é considerado acima de 60 anos. Por que isso? Hoje você vê uma pessoa de 60 anos com a vida fitness que todos levam, com boa alimentação, está em pleno vapor de vigor físico e de vigor de saúde também, entendeu? Então, se você acredita que essas pessoas estão sexualmente mais ativas? Muito mais ativas, a questão disso. E a questão do não uso de preservativo é a principal causa desse aumento das infecções sexualmente transmitíveis nessa população. O não uso do preservativo, que é muito importante, porque hoje se banalizou muito, principalmente com o avanço que teve na questão do tratamento da AIDS. Porque nos anos 80, a AIDS antes era tida como uma sentença de morte. Se você pegou, você morreu. Agora hoje, quando existem tratamentos muito avançados. Muito avançado. Tem gente até que consegue suprimir o vírus de forma avassaladora e se recuperar de uma infecção que antes era sentença de morte. Hoje não, com o avanço do tratamento do HIV, muitos banalizam a questão do uso do preservativo contra isso aí, que acham que vão sobreviver a esse vírus. Olha aí. E não é bem assim. Muito importante todas as informações que você teve. Então, para a gente fechar aqui, as infecções sexualmente transmissíveis não tem cor, não tem raça, não tem classe social, nada, e nem você não idade, vê nada, né? E nem idade agora, né? Você vê, a versatilidade está muito grande. Então, abram o olho, se protejam, usem camisinha. Tanto a masculina quanto você, mulher, use a feminina, tenha sempre na bolsa, tá? Cuidado para não apertar, para não ocorrer nenhum tipo de avaria nesse objeto que vocês vão usar para se proteger contra infecções. Essa é a melhor forma de evitar a proteção.
Dr. Tchalton, muito obrigada pela sua vinda aqui, pela sua presença. Deixa o Instagram pro pessoal seguir, mandar direct lá e interagir também com você sobre esse assunto que nós tratamos hoje aqui. Pronto, você põe no @Carlos Chagas Laboratório, lá que você vai me encontrar, pode deixar sua perguntinha, sua dúvida, tá? E nosso WhatsApp é 779-9907-7091. Orçamentos, marcação de coleta domiciliar, dúvidas, o que você precisar, a gente está ali para poder te responder de forma mais rápida. Muito obrigada pela sua vinda, uma boa semana, saúde para todo mundo. Quem for namorar, vai namorar com responsabilidade. Obrigada pelo carinho da audiência, um super abraço e até amanhã. Momento Saúde.